Olá, eu sou Alex Queiroz, pastor do Projeto Capital, e estamos encerrando a série de mensagens chamada Meu Trabalho, Minha Missão. Nós falamos muito sobre trabalho, falamos muito sobre missão, e a nossa intenção, como falamos nos vídeos anteriores, é falar como o evangelho toca nessa área do trabalho. Às vezes as pessoas separam, né? Ah, eu gosto do evangelho e eu quero saber sobre o evangelho, então eu vou para a igreja no domingo, eu tenho que viver o evangelho. Mas no trabalho não, no trabalho o evangelho não tem nada a ver. E não é verdade. A gente viu que o evangelho veio para transformar tudo. A nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir. O evangelho toca nos nossos relacionamentos e toca também no nosso trabalho, ok? Então a gente está encerrando hoje essa série de mensagens, essa é a última mensagem. E a gente vai falar sobre sucesso no trabalho. De cara, eu quero fazer uma pergunta para você. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece? Responda com sinceridade essa pergunta. Responda. Pense aí em uma, duas pessoas ou até mais. Quem são as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece? Ok? Respondeu, guardou o nome aí. Agora eu quero fazer uma outra pergunta, porque para gente ter uma resposta correta, existe certo e errado? É, eu posso responder equivocadamente essa pergunta, quem é uma pessoa bem-sucedida para mim? Depende do que você pensa sobre o que é sucesso. E essa é uma outra pergunta. O que é sucesso para você? E eu queria te mostrar o que o dicionário Aurélio diz sobre o que é sucesso. O dicionário Aurélio diz que sucesso é ter êxito em alguma coisa, ter um resultado feliz em algo, ou conseguir chegar ao fim de uma empreitada. Ou seja, sucesso é você realizar algo e cumprir aquilo que foi estabelecido. Em outras palavras, sucesso tem a ver com a realização de uma missão. Sucesso é quando você recebe uma tarefa e você cumpre aquela tarefa de acordo com as expectativas. Então você foi bem sucedido, ok? Ou seja, a gente está falando sobre sucesso. Agora, lembre-se da pergunta que eu fiz para você no começo. Minha pergunta era: quem são as pessoas mais bem-sucedidas que você conhece? E de cara, eu quero fazer uma provocação aqui, porque eu fico me perguntando: Jesus foi uma pessoa de sucesso para o mundo de hoje? E essa provocação, eu estou fazendo essa provocação porque o que o mundo chama de sucesso, eu acredito que não é a mesma expectativa de sucesso da palavra de Deus. Se nós formos falar quem são as pessoas bem-sucedidas na sua opinião, você vai pensar em alguém que tem uma família incrível, você vai pensar em alguém que tem um trabalho incrível, você vai pensar em alguém que ganha muito dinheiro, não é mesmo? Você vai pensar em alguém que tem muito poder, muita influência ou muito status. Estou mentindo? Estou falando alguma coisa que não seja verdade? Pois bem, deixa eu te falar uma coisa. Jesus não seria uma pessoa de sucesso nos tempos de hoje. Se Jesus vivesse hoje, se ele vivesse a vida que ele viveu hoje, Jesus seria declarado um fracassado. Jesus não se casou. Jesus, ele não tinha um trabalho incrível. Jesus, ele era um carpinteiro e não ficou famoso pelas suas obras de arte. Jesus, além do mais, gente, Jesus foi morto como a escória da sociedade. As piores pessoas da época morriam na cruz. E Jesus foi morto numa cruz. Jesus foi rejeitado pelos seus, traído pelos mais próximos. Jesus, definitivamente, ele seria um fracassado se ele vivesse nos tempos de hoje. Só que nós falamos e nós temos batido na tecla. Você é um seguidor de Jesus? Você entendeu o que é o Evangelho? O que é ser um cristão? E nós entendemos que ser cristão é ser um seguidor de Jesus. Nós não somos declarados cristãos. Um cristão não é aquela pessoa que lê a Bíblia. Ah, eu leio a Bíblia, então eu sou cristã. Não. Isso não faz de você um cristão. Ah, sabe por que eu sou um cristão? Porque um dia eu levantei a mão falando: Jesus, entra no meu coração. Ter orado. Quando você levantou a mão,
um dia orando na sua vida, isso não faz de você um cristão. Não, Alex, mas eu me batizei. Você ter se batizado não faz de você um cristão. Ah, mas eu acredito em Jesus. Acreditar em Jesus não faz de você um cristão. Não faz. Sabe por quê? Lá no livro de Tiago, na Bíblia, fala que até o diabo, até os demônios creem, acreditam que Jesus existe. Então, o que faz de você um cristão? É crer em Jesus a tal ponto de entender que você é um pecador, que você precisa dele e que agora um verdadeiro cristão nega-se a si mesmo nas palavras de Jesus. Você quer ser meu discípulo? Você quer ser meu seguidor? Você quer ser um cristão? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, mas quem perder a sua vida por amor a mim do Evangelho vai salvá-la. Isso é um verdadeiro cristão. É aquela pessoa que não vive mais para si mesma. É aquela pessoa que vive para fazer Jesus conhecido, para fazer a vontade do seu dono, do seu mestre. Discípulo é isso, é aluno. A palavra discípulo quer dizer aluno. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, é como Cristo. Se você é um cristão e você quer viver a vida do jeito que você quiser, você não é um verdadeiro cristão. E eu volto então a interagir sobre sucesso. Porque se Jesus não teve sucesso, se Jesus não foi uma pessoa bem-sucedida para os tempos de hoje, para a maneira como as pessoas enxergam sucesso, eu te pergunto então, você quer o sucesso de Jesus? Você topa se eu falasse, olha, tudo o que aconteceu com Jesus vai acontecer com você? Será que você diria, beleza, tamo junto? Ou você falaria, não, eu não quero não, o que aconteceu com Jesus, aconteceu com Jesus. Jesus falou, olha, se perseguiram a mim, vão perseguir a vós. Se eu vim para servir, vocês devem servir as pessoas. Você quer o sucesso de Jesus? Deixa eu te falar uma coisa. Deus, quando Ele alcança as pessoas, quando a gente entende o Evangelho, quando a gente entende o que Jesus fez por nós por amor e gratidão queremos entregar a nossa vida a Ele e falar, Jesus, toma conta da nossa vida. E nós recebemos essa missão. Nós recebemos uma missão de Deus. Se sucesso é cumprir a missão de maneira eficaz, é alcançar o resultado da missão, eu te pergunto, você está cumprindo a missão que Deus colocou na sua vida? Você lá no seu trabalho, você está cumprindo a missão de Deus? Como descobrir se eu sou bem-sucedido no meu trabalho? A pergunta é, você tem que perguntar isso para quem? Para Deus. Porque Deus tem uma tarefa para você lá no seu trabalho. Ah, Alex, você nem sabe qual é o meu trabalho. Eu não sei mesmo. Mas eu posso te dizer que Deus te deu uma missão. E você tem que viver essa missão lá no seu trabalho. E na perspectiva bíblica, na perspectiva de Cristo, você só vai ser bem-sucedido na sua missão se você cumprir aquilo que Deus quer que você cumpra. Alex, o que Deus quer que eu cumpra? Vamos mais uma vez, eu vou recapitular agora de maneira mais curta o que é o trabalho antes do pecado entrar no mundo. Lá em Gênesis 2, 15 e 16 diz, o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo. E o Senhor Deus ordenou, coma livremente de qualquer árvore do jardim. Lá em Gênesis 1, 29 também diz assim, disse Deus, eis que lhes dou todas as plantas que nascem em toda a terra e produzem sementes. Se você perceber, eu destaquei duas palavras aí, coma livremente e depois dou. Gente, sabe qual era a beleza, uma das coisas maravilhosas do trabalho antes do pecado entrar no mundo? É que o homem não precisava trabalhar para comer. Como a gente acabou de ver, Deus falou, olha, coma livremente. Deus não falou, olha, plante e depois coma. Sabe por quê? Porque já estava lá. Deus falou, eu te dou todas as plantas. Eu te dou todas as sementes, as frutas já estão aí. Você agora precisa cultivar. Você é meu parceiro no trabalho. Deus é um Deus trabalhador. O trabalho não é mal em si, porque Deus é um Deus trabalhador. E o homem, como representante de Deus, recebeu um trabalho. Você vai cultivar a terra, você vai plantar a terra, você vai governar a terra, você vai dominar sobre todas as coisas, você vai multiplicar. Existem tarefas que foram recebidas pelo homem, mas aquelas tarefas
elas não eram obrigatórias para o homem pagar as contas. O homem não trabalhava para pagar as contas estavam pagas. O homem não trabalhava para comer, as frutas já estavam disponíveis. Entende? E aonde eu quero chegar com isso? Eu quero chegar no ponto em que o pecado entrou no mundo. E olha só o que diz lá em Gênesis 3, no versículo 17. E ao homem declarou: visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore da qual eu lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento, agora por causa do pecado, por causa do seu erro, com sofrimento, você se alimentará da terra todos os dias da sua vida. Então, primeira coisa, o pecado trouxe essa consequência para o trabalho. O trabalho antes, ele não era árduo, você precisava trabalhar, mas ele não tinha essa dificuldade, não era um sofrimento, não tinha sofrimento nenhum trabalhar. O trabalho era um pleno prazer. Por quê? Porque o trabalho era apenas o cumprimento de uma missão e de um propósito. O homem, através do trabalho, representava Deus. O homem, através do trabalho, era um representante de Deus. E olha só, agora por causa do trabalho, o homem deixa de ser um representante e o homem começa então, ele começa a focar nas contas, começa a focar nos problemas, começa a focar na comida. O pecado trouxe esse peso para o trabalho. E além disso, como a gente entende a palavra espinhos de Gênesis capítulo 3, versículo 18, lá que fala no versículo 18, ela lhe dará espinhos e ervas daninhas. Olha só como Jesus define o que são os espinhos quando ele fala da parábola do semeador. Quanto ao que foi semeado entre os espinhos, quanto às sementes que foram semeadas entre os espinhos, este é aquela pessoa que ouve a palavra, mas a preocupação desta vida e o engano das riquezas a sufocam, tornando-a infrutíferas. Sabe o que são os espinhos? São as preocupações dessa vida e o engano da riqueza. Existem pessoas que, ao invés de trabalharem para adorar a Deus e representar a Deus, elas deixaram os espinhos, que são o quê? As preocupações da vida, tomarem conta do seu coração. Elas deixaram o engano da riqueza tomar conta do seu coração. Uau! Olha só, quanto mais eu trabalho, mais eu ganho, então eu vou trabalhar, 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 trabalhar. E ao invés de trabalharem para representar a Deus, que foi o propósito para o qual Deus criou o trabalho, elas trabalham para pagar contas, se preocuparem, se enriquecerem. Entende? As pessoas trocaram. O pecado fez isso. O pecado fez com que as pessoas enxerguem o trabalho de uma maneira equivocada. Então agora, à luz da palavra de Deus, eu quero mostrar para vocês três princípios para ter sucesso no trabalho. 3 princípios para ter sucesso no trabalho. E o primeiro deles é: não trabalhe pelo dinheiro. Não trabalhe pelo dinheiro. Eu fiz uma pesquisa no Google e eu coloquei lá a seguinte pergunta. Coloquei, na verdade, uma frase. As pessoas de mais sucesso no mundo. Sabe o que o Google me mostrou? Sabe quem são as pessoas as 10 pessoas de mais sucesso no mundo? Digitei isso agora em novembro de 2021. Olha o que o Google me apresentou. As pessoas de mais sucesso no mundo são Steve Jobs, Walt Disney, Larry Page, Bill Gates, Mark Zuckerberg e por aí vai. Os outros eu não vou nem saber mencionar o nome. Então, quem são essas pessoas? O que essas pessoas têm em comum? Logo em seguida eu coloquei no Google as pessoas mais ricas do mundo. Sabe de uma coisa? 5. 5 das pessoas mais bem-sucedidas no mundo dessa lista estão na lista das pessoas mais ricas do mundo. É lógico, é óbvio que para o mundo ser rico é sinônimo de sucesso. É óbvio, eu não preciso argumentar muito aqui. Se você perguntar para as pessoas, muitas pessoas vão responder. Lembra a primeira pergunta? Quem são pessoas de sucesso para você? Muitas pessoas vão falar pessoas ricas, porque riqueza está atrelado a sucesso. Só que
Eu queria mostrar para vocês uma coisa muito curiosa que a palavra de Deus diz lá em Mateus capítulo 6, no Sermão do Monte, onde Jesus ensina assim: não acumulem para vocês tesouros na terra, mas acumulem para vocês tesouros no céu. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Versículo 23. Se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará a um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Jesus claramente ensina o quê? Olha, tomem cuidado. Tomem cuidado. Parem de acumular tesouros na terra. Parem de fazer como a queda propõe. Parem de colocar os olhos de vocês na riqueza. Parem de sufocar o evangelho e o chamado de Deus com as preocupações dessa terra e com os enganos da riqueza. Parem com isso, cuidado com isso, prestem atenção. E aí, sabe o que eu acho mais interessante? É no versículo 23, quando diz: se a luz que está dentro de vocês são trevas, que tremendas trevas serão. Nossa, Alex, como assim se a luz que está dentro é trevas, luz e trevas? Deixa eu te falar. Existem pessoas que acham que estão fazendo coisas boas. Não, Alex. Eu faço coisas incríveis no meu trabalho. Eu faço coisas maravilhosas no meu trabalho e acham que é luz. Mas se a luz que você tem são trevas tremendas. Se a missão no seu trabalho é ganhar dinheiro, por exemplo, se você trabalha pelo dinheiro, isso é trevas. Isso é trevas. Não deixe isso acontecer, não trabalhe pelo dinheiro. Francis Chan, ele falou assim em um dos seus livros: a pior coisa na vida de uma pessoa não é fracassar, é você ter sucesso na missão errada. Deixa eu te fazer uma pergunta: qual é a sua missão? Qual você acha que é a missão lá no seu trabalho? Por isso, preste atenção. Talvez você ganhe muito dinheiro no seu trabalho. Isso não é sinônimo de sucesso. Você está entendendo isso? Ganhar muito dinheiro no trabalho não é sinônimo de sucesso. Se fosse, Jesus ganharia rios de dinheiro trabalhando enquanto ele esteve aqui na Terra. O que é sucesso no trabalho em relação a dinheiro? É uma pessoa que vive despreocupada. É uma pessoa que vive a missão de Deus. Olha, a minha missão é implantar o reino de Deus nessa terra, é mostrar Jesus lá no meu trabalho. Por isso, nesse texto de Mateus capítulo 6, lá no final, Jesus fala no versículo 33, busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e estas coisas, comer e vestir, não se preocupe com isso, porque Deus vai cuidar. Cuide das coisas de Deus e deixe que Deus cuide das suas coisas. Cumpra a missão de Deus e deixe que Deus vai cumprir a missão dele na sua vida. A missão dele é cuidar. E a sua missão é se entregar como resposta ao que Jesus fez por você. Nós não fazemos algo para obter. Nós fomos alcançados por Jesus. E por isso cremos que Deus cuida de todas as coisas da nossa vida. Você não precisa trabalhar pelo dinheiro. Sabe por quê? Porque Deus cuida dos seus filhos. Deus cuida dos seus filhos. É lógico que eu não estou falando que Deus prometeu pagar o seu padrão de vida. Eu quero viver numa sociedade de classe média. Deus não prometeu isso. Deus prometeu que não vai deixar faltar comida, bebida e vestimenta. Foi isso que ele prometeu. Então, para pensar. Cuide das coisas de Deus, se contente na missão de Deus e pare de usar o trabalho para sustentar o seu ego, as suas riquezas e o que você quer. Jesus veio redimir o trabalho. Isso é muito importante. Olha, Deus criou o trabalho para que o homem o representasse. O pecado entrou no mundo e diante da maldição do pecado, o trabalho agora passa por essa luta, pelas preocupações da vida e também pela ganância do dinheiro, pelo engano das riquezas. E o que Jesus quer fazer redimindo o trabalho? O que significa redenção no trabalho? Significa que você agora precisa voltar ao propósito original do trabalho. Qual é o propósito original do trabalho? Representar a Deus. Aqui em Mateus 6, Jesus está restaurando o trabalho, a sua maneira de enxergar trabalho. Ele está falando, olha, trabalhe, mas sem preocupações.
sem o engano das riquezas. Deixe que Deus está cuidando de você. Eu sei, às vezes é complicado pensar, olha, como é que eu vou pagar o boleto? Como que eu vou fazer alguma coisa? Como que eu vou comprar um leite para as crianças? Calma, Deus cuida de você. Se preocupe em cumprir a missão de Deus e deixe que Deus cuide das suas coisas. Não trabalhe pelo dinheiro. É o primeiro princípio. O segundo princípio é não trabalhe pelo status. Sabe o que é mais interessante? O sucesso e o status é o que norteia as pessoas hoje no trabalho. As pessoas, elas, quando hoje em dia, nas empresas, quando a gente vê que as pessoas não estão motivadas no seu trabalho, o que os chefes e os coaches de trabalho fazem? Elas tentam motivar. E como que as pessoas motivam os outros? Olha, tá tendo promoções aí. Sabia que existe a possibilidade de você subir no seu plano de carreira? Sabia que tem a possibilidade de você ganhar mais? Sabia que tem como você ganhar algumas promoções? Aí a pessoa vai e começa a trabalhar motivada pelo quê? Pelas promoções, pelo dinheiro, pelo status. Não é mesmo? Normalmente as motivações no trabalho acontecem assim. Mas não é assim que a Bíblia ensina. As pessoas escolhem o plano de carreira dessa forma. Olha, o que você vai fazer da sua vida? O pessoal mais jovem ou até mais velho, poxa, eu quero mudar o que eu estou fazendo, o local onde eu trabalho. O que elas querem? Elas querem algo que traga reconhecimento, né? Então, sempre falamos sobre trabalho como alvo de sucesso. Pessoas trabalham com a expectativa de receberem significado e ganharem realização. As pessoas trabalham focadas nisso. E sabe o que é muito interessante? As pessoas, elas aprenderam, elas vivem em uma cultura que ensina que você deve procurar um emprego que você ama. Só que não é assim que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que você deve amar o emprego que você recebe. Vou repetir, nós vivemos em uma cultura que fala, olha, procure um emprego que você ama. E Deus fala, ame o emprego que você recebeu. Por que eu estou falando que a gente vive numa cultura assim? Porque antigamente não era assim. Antigamente não era assim, não era mesmo. Sabia que os filhos herdavam o trabalho dos pais? E você não via pessoas frustradas, tristes, falando, ai, eu não acredito. Por que o meu pai é um carpinteiro? Por que ele é um marceneiro? Eu não acredito. Eu queria trabalhar com outra coisa e agora eu tive que herdar esse maldito trabalho. Isso não existe. Isso não existia. Eles falavam, ok, eu vou trabalhar com dignidade, com amor, com dedicação, aquilo que foi confiado nas minhas mãos. Hoje em dia, com esse negócio de teste vocacional e tudo mais, as pessoas querem algo que traga realização e significado. Mas o trabalho está se tornando um ídolo. O sucesso está se tornando um ídolo. Existia uma jogadora de tênis chamada Chris Evert. Ela foi uma das principais tenistas na década de 70 e 80. E no momento em que ela estava já no final de carreira, já a idade chegando, ela já não conseguia mais jogar com a mesma intensidade. Veja só o que ela disse. Eu não fazia ideia de quem era ou do que poderia ser longe do tênis. Eu fiquei deprimida e com medo no momento da aposentadoria, porque uma parte tão grande da minha vida havia sido definida como uma campeã do tênis. Eu fiquei completamente perdida. Vencer fazia-me sentir alguém, fazia-me sentir bela. Era como depender de uma droga. Eu precisava das vitórias, precisava dos aplausos para ter uma identidade. Da mesma forma que a gente pode trabalhar pelo dinheiro, isso é errado, talvez você trabalhe pelo status. Talvez você se identifique como o que você faz no seu trabalho. Quem você é? Eu sou o João. O que você faz, João? Eu sou o João empreendedor tal. CEO de tal empresa. Eu sou o João e eu... Entende? As pessoas começam a vincular o trabalho delas à identidade delas. E isso pode ser um grande equívoco. Porque vincular a sua identidade ao seu trabalho
pode significar que você está fazendo do seu trabalho um ídolo. A Bíblia nos ensina que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. E nós devemos então nos alegrar com o fato de ter Cristo morrido por nós. A nossa identidade não está naquilo que fazemos. A nossa identidade está naquilo que Cristo Jesus fez. A nossa realização, Deus não olha para nós e aplaude o nosso trabalho e as nossas tarefas. Não. Deus olha para o que Jesus fez e fala: essa é a tarefa perfeita. Nós recebemos aplausos por causa da obra de Jesus. Ele determina a nossa identidade. Nós temos significado não por quem somos ou pelo que fazemos, mas por quem Cristo é e pelo que Ele fez na sua cruz. Isso é o Evangelho. E dessa forma a gente redime a maneira de pensar trabalho. Existe uma revista sobre trabalho lá nos Estados Unidos chamada Fast Company, e uma escritora escreveu assim: de todos os assuntos pelos quais estamos obcecados, o sucesso é aquele sobre o qual mais mentimos. Que o sucesso e seu primo dinheiro nos deixarão seguros, que o sucesso e seu primo poder nos farão importantes, que o sucesso e sua prima fama nos farão felizes. E Ellen Rubin continua: chegou a hora da verdade. Por que as pessoas mais inteligentes, mais talentosas, mais bem-sucedidas da nossa geração estão flertando com o desastre em números recordes? As pessoas estão usando todos os seus meios para conseguir dinheiro, poder e glória e depois se autodestroem. Talvez nunca tenham desejado nada disso em primeiro lugar, ou não gostaram do que viram quando, enfim, alcançaram. Nunca, em toda a história, houve tantas pessoas frustradas, deprimidas, até aquelas que são altamente bem-sucedidas no padrão do mundo. Sabe por quê? Porque as pessoas fizeram do trabalho seu significado. Existem pessoas que fizeram do trabalho um ídolo. Quer ver se você fez do trabalho um ídolo? Tira o trabalho de você. Não, tem pessoas que vão passar mal, não posso. Tem pessoas que acham que são a sua empresa. Tira a empresa delas. Tira o status, tira todo o reconhecimento delas. E vamos ver o que sobra. Como eu já mencionei, eu acho que na primeira mensagem dessa série, Stephen Covey, autor dos 7 Hábitos de Pessoas Altamente Eficazes, ele falou: olha, existem pessoas que estão construindo uma cadeira, estão subindo os patamares, estão construindo uma carreira e é como se fosse uma escada. Elas estão subindo os degraus cada vez mais. O problema é que no final da vida elas perceberam que encostaram a escada na parede errada e chegaram no objetivo errado. Qual é a sua missão no seu trabalho? Se você não entender qual é a sua missão, você vai fazer do trabalho um ídolo ou um peso. E por isso, a pior coisa que você pode fazer é colocar sua relevância no seu desempenho, no seu trabalho. E para isso, para a gente combater esse status, o que a gente aprende com a palavra de Deus? Veja só o que Paulo nos ensina em Efésios capítulo 6, quando ele disse assim: escravos, obedeçam aos seus senhores terrenos, com respeito e temor. Sirvam com sinceridade como serviriam a Cristo. Procurem agradá-los, os seus senhores. E não apenas quando eles estiverem observando. Como escravos de Cristo e não apenas dos seus senhores. Façam a vontade de Deus de todo o coração. Trabalhem com entusiasmo, como se servissem ao Senhor e não a homens. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós pelo bem que fizemos, quer sejamos escravos, quer livres. Sabe o que eu acho uma das coisas mais interessantes desse texto? É que quando o Evangelho vem e alcança pessoas, quando as pessoas entendem a salvação em Cristo Jesus, e quando a gente fala sobre o Evangelho redimir todas as coisas, quando a gente fala sobre o Evangelho transformar trabalho, a proposta do Evangelho não é mesmo romper com as estruturas e propor uma nova revolução. Paulo aqui, ele não está falando: olha, como vocês receberam o Evangelho, se levantem para se indignar, porque vocês, na verdade, são livres em Cristo Jesus, e agora peguem espadas para acabar com essa escravidão terrível. Não foi isso que Paulo propôs.
o que Paulo propôs. Ele falou, olha, ele disse assim, para os escravos, nesse texto de Efésios, o evangelho alcançou vocês, então trabalhe para os seus senhores, não como escravo deles, mas como escravos de Cristo Jesus. Trabalhem com entusiasmo. Hã? Paulo, para. Ele é um escravo. Ele não tem salário. Ele não tem recompensa. Muitos desses escravos são maltratados, são tratados sem dignidade. Como que Paulo fala uma coisa dessa? O Senhor deles, Jesus Cristo, trabalhou sem receber salário. Veio pobre, viveu pobre, morreu pobre. O Senhor deles, Jesus Cristo, não foi tratado com dignidade. O Senhor deles, Jesus Cristo, trabalhou sem receber as honras que merecia, sem receber a verdadeira recompensa que merecia. O que o Evangelho ensina não é mudança de estruturas, não é uma mudança social, não é realizar algo que goste, olha, faça algo que você gosta, não. O Evangelho vem para ensinar que mesmo no ambiente onde estamos, mesmo sem receber a recompensa, mesmo sem receber a dignidade, mesmo sem reconhecimento dos outros, podemos trabalhar com ânimo, porque trabalhamos para Deus. É dessa forma que o Evangelho redime trabalho. Não é causando revoluções ou batendo de frente com seu chefe. Você não precisa de prestígio e reconhecimento no seu trabalho. Jesus não recebeu prestígio e reconhecimento. Agora preste atenção no final do versículo no último versículo desse texto de Efésios 6 que a gente acabou de ler. Lembrem-se de que o Senhor recompensará cada um de nós. A sua recompensa não está no seu trabalho. A sua recompensa não está aqui. A sua recompensa não está em promoções, a sua recompensa não está em reconhecimento, a sua recompensa não está em status, a sua recompensa está guardada por Cristo Jesus e ninguém vai tomar isso de você. O que cabe a você é redimir o trabalho, não o seu trabalho em si. O problema não é o que você faz, você não precisa sair do seu trabalho, você precisa mudar a maneira como você pensa trabalho. A redenção do trabalho não é mudar o que você faz, mas é mudar para quem você faz, mudar como você faz. É dessa forma que o Evangelho muda a maneira como trabalhamos. Isso é um trabalho de sucesso. É dessa forma que trabalhamos com sucesso. Não pelo status, não pelo dinheiro, mas para Cristo Jesus. É isso que nos motiva. Não é a promoção no final do mês. Ah, vai ter uma promoção, não me interessa. Se não tiver promoção, vou continuar trabalhando com entusiasmo, porque é no meu trabalho que eu represento o meu Deus. Terceiro e último princípio. Primeiro, não trabalhe pelo dinheiro. Segundo, não trabalhe pelo status. E terceiro, então, trabalhe para os outros adorarem a Deus. Trabalhe para os outros. Trabalhe para servir os outros. E trabalhe para os outros adorarem a Deus. Veja o que Tim Keller disse no seu livro Deuses Falsos. Ele falou assim: o ídolo do sucesso não pode ser simplesmente expulso. Ele precisa ser substituído. É um ídolo por outro. Como podemos interromper a obsessão do nosso coração para fazer algo difícil, a fim de nos curarmos do nosso senso de inadequação, a fim de dar sentido à nossa vida? Só quando virmos o que Jesus, nosso grande servo sofredor, fez por nós, enfim, entenderemos por que a salvação divina não exige algo difícil de nós. Não temos essa obrigação porque Jesus já a satisfez. Isso muda tudo. Isso muda a maneira como trabalhamos. Isso muda o ídolo do sucesso. Você não precisa ter sucesso nos padrões do mundo, não. Sabe por quê? Porque você pode ter sucesso aos olhos do mundo e nunca ter
ser bem-sucedido aos olhos de Deus. Existem muitas pessoas que são bem-sucedidas aos olhos do mundo, mas Deus fala, para mim, você não tem sucesso nenhum. Só existe uma forma de obtermos sucesso aos olhos de Deus. É quando a gente confia no sacrifício de Jesus por nós na cruz. É quando a gente confia no que Jesus fez por nós na cruz. Você não vai conseguir mudar a sua forma de trabalhar sozinho. Você precisa mudar quem é o seu ídolo. Você precisa mudar para quem você trabalha. Você tem que parar de trabalhar pelo dinheiro. Você tem que trabalhar pelo status. Mas não, isso não basta. Agora você precisa trabalhar para Jesus. Para fazer Jesus conhecido. Para os outros adorarem a Cristo lá no seu trabalho. Você precisa mudar a sua missão. Você precisa mudar o propósito para o qual você trabalha. Você precisa agora ter o dinheiro para repartir com os outros, para ser generoso. Você precisa agora entender que seu senso de identidade e aprovação não está naquilo que você faz, está naquilo que o seu Salvador, o mestre servo sofredor, fez por você. Isso muda tudo. Ai, Alex, eu tô mal, eu tô num quadro de depressão terrível pelas coisas que estão acontecendo na minha vida. Deixa eu te falar uma coisa, mude a sua missão. Você quer ter uma vida de sucesso? Você quer ter um trabalho de sucesso? Então viva a missão de Deus! Viva a missão de Deus! Jesus falou e deixou isso muito claro, Mateus 16. Quem quiser salvar a sua vida a perderá, mas quem perder a vida por minha causa a encontrará. Só existe uma forma de você ter sucesso no seu trabalho. E sabe como é? Seguindo os passos de Cristo Jesus. Filipenses 2 diz, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. É dessa forma que você vai ter sucesso no seu trabalho, quando você se esvaziar do seu status, quando você se esvaziar de você mesmo, para que os outros sejam abençoados, para que outros sejam servidos. Vá para o seu trabalho como um serviço. Vou lá para o meu serviço, é isso mesmo. Vá servir a Deus. Como você serve a Deus no seu trabalho? Servindo aos outros, amando os outros. É dessa forma que o seu trabalho é redimido, é impactando e levando Jesus através do seu serviço. É tendo a mesma atitude que houve em Cristo Jesus. Ele abriu mão de todo o seu status, ele abriu mão de quem ele era, ele não considerou que o ser igual a Deus era algo que ele devia pegar-se, se humilhou, se humilhe lá no seu trabalho, se humilhe, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz, seja como Cristo, seja um cristão, seja um discípulo de Jesus. É assim que você vai representar a Deus lá no seu trabalho, é dessa forma que você vai cumprir a missão. Agora, sabe por quê? Quando fala aqui no versículo 8, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, morte de cruz. Sabe por que Jesus suportou essa cruz? Porque a gente vê lá em Hebreus capítulo 12 que diz, corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Sabe como Jesus suportou a cruz? Ele, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Sabe por que Jesus suportou a cruz? Porque ele sabia da recompensa que viria. A gente viu lá em Efésios capítulo 6, versículo 8, Paulo falando para os escravos, olha, fique atentos à recompensa que Deus vai dar. Da mesma forma, como podemos suportar a nossa cruz, como podemos suportar as dificuldades do nosso trabalho, tendo em vista que um dia nós receberemos com alegria a recompensa. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz. Existe uma alegria preparada para nós.
Um dia tudo isso aqui vai passar. Ah, Alex, você não sabe como é o meu trabalho. Eu sei que talvez seja muito difícil, mas deixa eu te falar uma coisa. Você não vai fazer esse trabalho difícil para sempre. Um dia o trabalho será redimido novamente e a gente não vai precisar se preocupar em pagar as contas. O nosso trabalho voltará a ser como foi no início. Isso é a redenção. Deus vai restaurar todas as coisas. Ele prometeu. E um dia a gente vai trabalhar apenas para representar a Deus, porque vai ter comida de sobra. Você é uma diarista. Você recebe pouco salário. Você está com dificuldade de pagar as contas, deixa eu te falar, trabalhe com entusiasmo como para o Senhor, sabendo que um dia você vai receber a recompensa. Você não vai um dia precisar mais se preocupar com as contas. Você não precisa se preocupar com o dinheiro ou com a ganância ou com, sabe, tudo que o dinheiro pode oferecer, porque nós estaremos diante do nosso Salvador, Cristo Jesus. E Ele vai redimir e restaurar todas as coisas. Eu queria te propor fazer 4 coisas. Faça algo, mas faça algo mesmo. Se você está ouvindo essa mensagem, chegou até o final, saiba de uma coisa. Se você ama o seu emprego, se você ama o emprego que Deus colocou, se você ama o emprego que Deus colocou nas suas mãos, agora sim, essa é a pergunta. Você ama o emprego que Deus colocou nas suas mãos? Se não ama, se arrependa. Alex, o que você está querendo dizer? Lembra daquela frase? Você não precisa ter um emprego que você ama, você precisa amar o emprego que Deus te deu. Pega o emprego que Deus te deu e ame-o. Faça com entusiasmo. Agora. Lembre-se disso. Deus colocou. Deus te deu esse emprego. Então faça com entusiasmo. Se você não ama, arrependa-se. Segunda pergunta. Você faz do trabalho a sua identidade? Se sim, se arrependa. O trabalho não pode ser sua identidade. A sua identidade é Cristo Jesus. Ele te deu uma nova identidade. Se você ama o seu trabalho mais do que a Cristo, se você ama as recompensas do trabalho mais do que a Cristo, você precisa se arrepender. Terceira coisa. Você trabalha para os outros adorarem a Deus? Se você não trabalha para os outros adorarem a Deus, se arrependa. O trabalho é para isso, é para servir os outros, é para que as pessoas louvem a Deus através de você, do seu trabalho. E por último, você é movido pelo Evangelho no seu trabalho? É isso que te move? Ou são as promoções, é o seu plano de carreira? Se você não é movido pelo Evangelho, se arrependa. Sirva a Deus, sirva aos outros com alegria, pois é isso que nos move. Jesus veio para servir as pessoas, abriu mão do status e glória para servir as pessoas. E nós, lá no nosso trabalho, precisamos abrir mão do status e da nossa glória para que pessoas sejam servidas, ainda que isso custe a nossa honra e seja necessário nos humilharmos. É para a alegria dos outros, é para a alegria de todos os povos. E não para a sua alegria. Não é para te dar significado. É para mostrar o significado que você já recebeu em Jesus. Vamos orar. Deus, essa palavra mexeu muito comigo e eu tenho certeza que muitas pessoas que vão ouvir essa mensagem serão muito impactadas. Abençoe cada uma delas aonde elas estiverem e que o Evangelho transforme a maneira de pensar trabalho. Que das pessoas que ouviram, nenhuma delas seja mais a mesma. Que as pessoas realmente façam algo, que elas executem algo, que elas coloquem a mão na massa. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe sua vida.